Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Caetano e o Walter Martins. Bem-vindos ao Odontologia em Foco. Hoje falaremos sobre sedação em odontologia, um tema que recentemente vem passado por algumas polêmicas. Por isso hoje contamos com a presença da professora Graziele Cripa Pérez, que ela é especialista em implantodontia, doutora em farmacologia pela USP e IOA, pós-doutora em cirurgia, diretora científica da Sobraso, Sociedade Brasileira de Anestesia e Sedação em Odontologia, e membro da Câmara Técnica de Sedação do CROSP. Bem-vinda, Graziele. Obrigada Caetano, obrigada Walter, parabéns pela iniciativa, né? Vai ser muito legal, acho que vem muita coisa legal por aí, né? Oi, Grazi. Então, para que a gente possa desenvolver esse assunto, para que a gente possa principalmente elucidar os nossos colegas na odontologia sobre esse tema, que deu alguma polêmica recentemente, nós pensamos em fazer termos essa conversa com você, que é a pessoa mais abalizada para nos elucidar sobre todas essas questões. Vamos fazer um bate-papo, a gente vai fazer algumas perguntas para você e você vai respondendo, e assim a gente no final resolve tudo isso. Para começar, você poderia nos explicar de forma simples o que é sedação em odontologia? A sedação, ela é uma redução, uma depressão no nível de consciência. A sedação que nós propomos no consultório odontológico, nós chamamos de sedação consciente. O paciente permanece consciente com todos os seus reflexos, tosse, respiração, preservados. Não quer dizer que ele não pode dormir, né? Mas quando você chama, ele responde, ele é responsivo. Isso se chama sedação consciente. Grazi, por que a sedação é tão importante na odontologia? Nós podemos falar sobre dois grupos de pacientes importantes. Um paciente adulto, né? É um paciente que sabe da importância da odontologia, mas o medo, o estresse, a ansiedade é algo que foge do controle, muitas vezes, dele. E com todo o avanço da odontologia, os procedimentos invasivos, o medo e a ansiedade ainda é uma realidade. E isso tudo faz com que nós tenhamos, né, nesse paciente, alterações, inclusive cardiovasculares, ou seja, aumenta a pressão, aumenta o batimento cardíaco. E o paciente pode, inclusive, ter uma emergência pelo próprio estresse. Então, a sedação, ela ameniza desde a emoção, né, fazendo ansiólise, reduzindo a ansiedade, o medo, colocando o paciente numa condição mais favorável e mais segura, porque sem essa emoção ele vai estar com a frequência, com a pressão mais estável. E o segundo grupo de pacientes são os pacientes que requer cuidado especial, os PNS. Pacientes que não têm a real consciência da necessidade, os autistas, os pacientes com deficiência mental. Esses pacientes, eles se beneficiam muito da sedação, porque uma dor de dente pode enlouquecer uma criança autista, né? E a sedação, ela vai trazer esse paciente para uma condição tratável. Então, é fundamental, né? Ela é muito importante, é uma ferramenta preciosa na odontologia. E o medo, ele foi descrito a primeira vez na década de 50 na odontologia com as repercussões, né, na pressão, na frequência. Então isso não é nada novo pra gente. A necessidade de se controlar isso vem, né, junto com a odontologia. Então é algo que ela traz humanização para o tratamento, traz segurança, conforto para o paciente. E hoje, na era da experiência que nós estamos vivendo, né, você oferecer uma experiência muito mais agradável para o teu paciente. Grazi, e como é feita a sedação na odontologia hoje? Quais são como isso pode ser conduzido no nosso consultório? As técnicas, né, de sedação, elas envolvem fármacos. O que nós estamos retratando nesse momento envolve fármacos. Nós chamamos de sedação farmacológica, né? É o que a gente está abordando nessa conversa. E envolve fármacos, envolve medicamentos. O óxido nitroso é um gás, é um tipo de sedação que foi normatizada já em 2004 e realmente é uma ferramenta muito apropriada, adequada e tem nos ajudado muito, sobretudo porque
com a mistura do óxido nitroso com oxigênio, além da sedação mínima que nós temos também um pouco de analgesia, uma leve analgesia, o que nos ajuda nos procedimentos. E ao mesmo tempo o paciente está respirando oxigênio. Mas além do óxido nitroso, nós temos também sedação usando medicamentos, que pode ser em diferentes vias, via oral ou via endovenosa, enfim. Tem intramuscular, tem várias vias, mas nós sempre priorizamos vias que nós chamamos tituláveis. Tituláveis é quando nós podemos controlar melhor o nível de sedação. Quando nós vamos titular, individualizar a dose da droga e o fármaco para aquele nível de sedação. Então, as vias tituláveis hoje são só duas, né? A inalatória, que é o gás, óxido nitroso, e a endovenosa. São as duas vias que nós podemos titular. Nós dividimos a sedação em 3 níveis, leve, moderada e profunda. Mas a via de sedação, ela não está relacionada ao nível de sedação. Você pode induzir uma sedação moderada com medicação via oral. E você pode induzir uma sedação mínima, ainda que endovenosamente. Então, não é porque é endovenoso que nós vamos ter a sedação profunda. Então, são várias técnicas, são vários fármacos diferentes. E o propósito de tudo isso é sempre utilizar vias tituláveis para que nós possamos ter segurança. Quando você tem esse domínio da via, né? Quando você pode titular momento a momento a tua sedação, individualizando a dose no procedimento para aquele momento, né? E fármacos geralmente são fármacos que têm um metabolismo um pouco mais rápido, nessa condição de vias tituláveis. Isso é muito mais favorável. A via oral também nos favorece muito, embora é uma via não titulável. O efeito varia muito, né? Nós temos uma biovariabilidade, nós temos vários fatores que nos limitam, mas é algo também bem favorável. E nós conseguimos sedação mínima, né? Com os benzodiazepínicos, por exemplo, que é o que sempre praticamos, né? Que a Lei 5.081 sempre nos respaldou e nós sempre usamos como ansiólise, como ansiolítico. Grazi, e a respeito dos riscos, o que nós realmente precisamos saber com relação à sedação? A maior parte dos procedimentos em odontologia, ainda os cirúrgicos, eles são feitos o que nós chamamos de sedação mínima, até moderada, né? Então, nessa condição mínima e moderada, os riscos são realmente mínimos, né? Só que o paciente, ele pode transitar de um nível para o outro de forma espontânea, independente da tua vontade ou de você planejar isso, né? E quando nós estamos em sedação profunda, por exemplo, ele pode transitar para geral, né? E aí nós temos intercorrências, sobretudo respiratórias. Por isso que um dentista que vai trabalhar com sedação, ainda que a grande parte ou a maior parte dos procedimentos sejam realizados com sedação mínima e moderada, ele tem que ter um preparo em segurança caso o paciente transite para profunda. Então, vias aéreas, suporte básico de vida e até suporte avançado, que a gente pode falar depois um pouco sobre isso, onde no Brasil o dentista não está autorizado a fazer, pela American Heart Association no Brasil, é algo que a gente tem que lutar, porque é importante para nós, não pela sedação, pela odontologia, pela anestesia local, que traz muito mais riscos até do que a própria sedação. Então é algo que chegou um momento de nós requerermos a volta ao suporte avançado de vida. Há 20 anos atrás podia, em algum momento isso foi proibido para não médicos, né? Depois da lei do ato médico. Então, eu acredito que agora, né, é importante nós estarmos preparados com o suporte avançado. É conhecimento. Com conhecimento, né, com essa condição de resgatar teu paciente, manter o paciente vivo até a chegada do socorro, é algo que todo profissional da saúde, aliás, todo cidadão deveria saber com suporte básico e avançado profissional da saúde. Grazi, qual é a situação atual da sedação na odontologia? Ela tem sido praticada, né? Tem vários profissionais no nosso país que foram buscar a formação, sobretudo no exterior. Ela tem sido praticada.
Mas o que tem nos faltado, de fato, é uma normativa. Nós temos normatizado a sedação com óxido nitroso, que foi normatizado em 2004 pelo Conselho Federal de Odontologia. Naquele momento, o óxido nitroso parecia ser suficiente, só que à medida que nós fomos aplicando e com o avanço da odontologia, nós fomos vendo que ele não é suficiente. Nós precisamos da medicamentosa também, né? Ela vai trazer o nosso paciente, colocar o nosso paciente numa condição mais favorável ao tratamento. Mas a medicamentosa requer normativas, sobretudo a respeito da segurança, do ambiente em que é realizado. Isso realmente é uma necessidade e a Sobraso, que é a Sociedade Brasileira de Anestesia e Sedação em Odontologia, ela foi fundada mais ou menos 4 anos atrás com esse propósito, para que nós pudéssemos lutar pela normatização da sedação no Brasil, em favor da segurança, do direito do paciente em ser sedado, mas sobretudo da segurança do procedimento. Grazi, você poderia nos contar um pouquinho mais sobre a disputa legal entre o SBA e o CFO? A SBA é a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. O CFO é nosso conselho. No final do ano, a SBA entrou com uma ação na justiça contra o nosso conselho, pedindo para que o conselho proibisse os cirurgiões dentistas de fazerem sedação medicamentosa. Não é sobre o nitroso, é sobre a medicamentosa. E essa ação, enfim, o CFO também respondeu a essa ação na justiça, entrou com um pedido de liminar. E a decisão da juíza responsável pelo processo foi de que ela não poderia proibir o dentista de fazer a sedação, mas ela levanta a necessidade de uma normativa. E aí ela intima o conselho a escrever essas normativas, e até que isso não aconteça, o dentista pode sedar, desde que respeite as normativas impostas, né, pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Porque, na verdade, nessa ação, eles colocam que a sedação na odontologia tem colocado a vida do paciente em risco. Né? Então, normativas de segurança, não só segurança, mas de técnicas, do ambiente, enfim, tudo são necessários para que, de fato, a gente tenha uma sedação segura. Grazi, e você poderia nos explicar, né, brevemente, quais seriam essas normativas do Conselho Federal de Medicina a respeito da sedação que nós estamos nos obrigando a respeitar? Algo que sempre é importante, né, foi até um dos pronunciamentos do nosso presidente do Conselho Federal, Juliano do Valle, de que um conselho que não é o de odontologia não pode reger a odontologia, né? Mas como a juíza determinou isso temporariamente, transitoriamente, nós tivemos que estudar essas normativas e nos adequar para quem está fazendo sedação. Eu não vou lembrar todas as regras, mas as mais importantes, né? Grande parte delas nós já acatamos. Quem faz sedação já exerce, já se enquadra, né? Já faz a sedação enquadrada nessas grande parte das normativas, como, por exemplo, ter um serviço de remoção particular, e descreve vários equipamentos ali, como laringoscópio, vários que são inerentes, por exemplo, ao suporte avançado de vida, e sendo que o dentista não pode fazer o suporte avançado. Então, há algumas incoerências que nós vamos ter que ajustar para a gente, né? Ou a gente pode fazer suporte avançado, ou a gente não vai ter que ter esses equipamentos, né? Então, a maior parte é sobre uma sala de recuperação, que isso a gente já tem, a maioria dos consultórios que trabalham com sedação. E uma das coisas que está descrito lá que são macas, camas com grades protetoras. Não é o nosso caso. Sedação mínima e moderada, em que o paciente está consciente, grande parte das vezes até acordado. Uma poltrona, talvez, a gente vai estabelecer, né, algumas adaptações nessas normativas. Eu acredito que o Conselho vai trazer isso para a nossa realidade ambulatorial sem pecar em nenhuma regra de segurança.
realmente a segurança é nossa prioridade como dentistas. Em momento algum, o dentista tem a intenção ou vai colocar a vida do paciente em risco. Ele precisa, sobretudo, se preparar com conhecimento, com formação. Quem vai trabalhar com sedação tem que resgatar, né, todo o seu conhecimento de fisiologia, de farmacologia terapêutica. Então, nós temos que nos preparar. A nossa classe odontológica tem que ter um perfil, né, que nos prepare para avançar na sedação. Grazi, explique para a gente então como é que está sendo levado a efeito essa normatização solicitada pela Justiça para que nós possamos fazer a sedação em odontologia de forma normatizada. Eu acredito que o Conselho Federal, né, já está se movimentando nesse sentido, de estabelecer essas normativas. Nós temos uma sociedade, como eu disse anteriormente, que foi fundada há algum tempo, que visa e que desde o início tem focado nessas normativas. Nós temos estudado e nós temos uma proposta de normativas baseado nas normativas internacionais. Essa sociedade se chama Sociedade Brasileira de Anestesia e Sedação em Odontologia. Foi formada inicialmente por um grupo de profissionais muito sérios que já desenvolvem a sedação com formação, sobretudo no exterior, né? E essa sociedade, ela é afiliada da IFDAS, que é uma sociedade americana de sedação e anestesia também, que nos abraçou, que tem nos apoiado, inclusive alguns integrantes da Sobraso estiveram agora no congresso, que foi em Dallas. Eles têm nos apoiado e nos ajudado muito nessas normativas. Então, a normativa está pronta, ela já foi enviada ao CFO como uma proposta, como uma sugestão, feita baseado no IFDAS, na ADA, em várias sociedades, de vários países onde a sedação já é praticada pelo dentista rotineiramente. E, além disso, os conselhos regionais já formaram, grande parte deles já estão formando as suas câmaras técnicas, que provavelmente vai contribuir com isso. O nosso conselho de São Paulo, o CROSP, formou a câmara técnica, já tinha na gestão anterior de analgesia e sedação com óxido nitroso, e eu acredito que nesse momento vai ampliar a sua função também agora para a sedação medicamentosa. Eu acredito que a coordenação seja da professora Juliana Ramaciato e vários integrantes, né? A posse foi na terça-feira. Eu, inclusive, faço parte, sou uma das integrantes, ao lado do professor Luiz Eduardo Andrade, Ranali e Rafael Celestino e vários outros colegas já envolvidos na farmacologia e na sedação. Grazi, você vê algum prazo final para que isso possa estar totalmente sedimentado, essas condutas e normatizadas? Eu acredito que a gente só está começando, né? Como é muito novo no Brasil, as normativas traçadas, assim, até o momento em que elas forem realmente definidas, né, publicadas e devem ser seguidas, eu acredito que vai ser um processo, mas o Conselho já está trabalhando nesse sentido, assim como foi no pronunciamento do Conselho Federal. A Sobraso está aguardando, né, essa participação no processo, né? A Sobraso se colocou como amigos da corte, nós estamos participando. O amigo da corte é aquele que pode ser consultado, né, pela juíza ou pelo Ministério Público durante o desenvolvimento do processo. Então, está nas mãos do Conselho, né? E eu espero que não demore, né? Nós esperamos que isso aconteça rapidamente. Grazi, com todas essas informações que você nos passou, como você vê o futuro da sedação na odontologia? Eu acredito que é um caminho que não tem como voltar mais, né? O paciente que experimenta ser tratado sob sedação, ele não vai mais abrir mão desse direito, mesmo porque é muito mais seguro
do que sem a sedação, né? Como nós sempre estudamos, né? Por reduzir o estresse, por reduzir a ansiedade, por trazer o paciente numa condição muito mais favorável. Em alguns momentos o tempo passa até mais rápido do que ele percebe, né? Grande parte dos sedativos são relaxantes musculares. E nós estamos falando, mais uma vez, lembrando que é a sedação consciente, é o paciente consciente. Em momento algum a gente está falando de anestesia geral. Então nós vamos transitar basicamente em mínima e moderada. Em alguns casos, né, alguns profissionais mais capacitados até poderiam transitar em profunda. Nós vamos ver como é que vai ser essa normativa, né, ou não, mas é algo que não tem como mais voltar. E, sobretudo, no momento que a odontologia está vivendo. Todo o avanço, as cirurgias reconstrutivas, os enxertos que demandam tempo de atendimento, cirurgias de 3, 4 horas em ambiente ambulatorial, num ambiente fechado, escuro, pequeno, o paciente de boca aberta o tempo todo. Então, realmente, é o melhor que a odontologia pode oferecer a ele. E ao profissional da odontologia também, porque com um paciente cooperativo, um paciente tranquilo, o trabalho que exige tanta destreza e que tem tanta complexidade, ele pode ser desenvolvido com muito mais acuidade, com muito mais excelência. E até tratamentos não invasivos, mas que demandam longo tempo de atendimento, que o tempo hoje é algo importante para nós, né? Você vai, ainda que seja reabilitar, né, 10 elementos, como é que o paciente vai ficar ali, desmontar e montar provisórios, 10 provisórios numa única sessão? Então, realmente é algo necessário, é um caminho que não tem volta, é por amor ao paciente, é pela segurança dele, pelo conforto dele e pelo melhor trabalho do profissional. Todos os benefícios da sedação, o paciente, além de estar relaxado, o reflexo do vômito é reduzido, a salivação é reduzida, embora ele preserve o reflexo da tosse e todos os protetores, né? Enfim, mas nós precisamos de formação, nós precisamos focar na nossa formação. Então, a formação em segurança, a formação em farmaco, a formação em físio. A gente até vê isso ao longo da nossa graduação, mas depois isso fica lá atrás. Então, agora é tempo, né, de resgatar todos aqueles conceitos, tudo que a gente já estudou em farmaco, em físio, para que, junto com a clínica, hoje faça todo sentido e dê respaldo para a sedação. Grazi, e essa reportagem que teve no jornal, que teve uma confusão, que fizeram em relação à sedação, anestesia. Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre isso? Essa reportagem trouxe uma confusão até entre os nossos pacientes, porque foi usado o termo anestesia ao invés da sedação, porque o dentista teria proibido de fazer anestesia. Então os pacientes ligavam nos consultórios, né? Eu não posso mais fazer o implante porque não pode mais anestesiar. Doutora, como é que você vai me tratar sem anestesia? Então foi algo nesse sentido. Então, foi um termo equivocado na reportagem e a reportagem toda se referia à sedação, né? Não são pessoas da área, né? Não são odontólogos que fizeram a reportagem. Então grande parte dos termos ali foram equivocados e trouxe uma tremenda confusão e um desconforto para todos nós. Mas eu acredito que isso mereça um esclarecimento, né? É o que a gente está tentando, inclusive, esclarecer aqui nessa conversa. Então, pessoal, gostaríamos muito de agradecer a presença da professora Grazi, que tem um longo período militando nessa área de sedação, está fazendo parte desse processo, parte lá dentro, realmente, desse processo de normatização, e isso é muito bom para nós todos. Muito obrigado. Obrigada, meninos, pelo convite. Obrigada.